gente! Tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula do nosso componente maravilhoso de História. Como você já sabe, eu sou a professora Pet Ribeiro e vou trazer para nós agora, para que você que está se organizando, para o nosso colega presencial, que tem que colocar o registro lá no Diário Digital, o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Vamos lá? Então, o que nós vamos trabalhar hoje? As descobertas científicas e a expansão marítima. E neste primeiro momento, nós vamos ter as descobertas científicas, expansão marítima e comercial europeia. Vamos lá, então, dando início à nossa aula de hoje. Como vocês viram, né, nós vamos tratar dessas descobertas científicas, nós vamos tratar dessas mudanças que vão ocorrer. E nesse momento, nós demos uma delimitada aí, o que realmente vai acontecer, em que período novamente nós vamos estudar. Então, olhem aí, ó. Nós vamos tratar nesse momento das descobertas científicas dos séculos XIV ao XVI. Então, eu trouxe um conceito para vocês se posicionarem historicamente. A partir da Alta Idade Média, toda vez que vocês virem esse trechinho aí, Alta Idade Média, vocês vão estar pensando no início dela, tá bom? Mas, sobretudo, entre os séculos XV e XVI, quando emergiu na Europa o Renascimento cultural, uma nova concepção de mundo. Então, olha aqui para a professora rapidamente. O renascimento cultural, ele é fundamental para todos os processos de mudança que vão acontecer no pensamento, nas atitudes, na ciência. Lembram? O cientificismo, o humanismo. Então, se começa a observar a vida com outros propósitos. Então, o Renascimento, ele traz essa nova concepção de mundo, essa nova estrutura, tá bom? A Revolução Científica, olha o que diz o nosso texto, iniciou no século XV, um conhecimento mais estruturado e prático. Vou já explicar por quê. Desenvolvendo formas empíricas de se constatar os fatos. O conhecimento humano estava muito atrelado, quer dizer, muito ligado ao modo de concepção de vida que a religiosidade propagava. Então, a ciência, ela vem fazer o quê? Estava atrelada à filosofia e possuía suas restrições. Então, o que isso quer dizer? Antes do Renascimento, isso vocês já estão muito cientes, muito sabedores, vocês têm até propriedade para falar sobre isso agora. Vocês já sabem que antes dessa ideia de ciência, a religiosidade, ela imperava, não apenas como detentora da educação, mas também como essa possuidora do acesso às informações. E um dos grandes exemplos que nós temos é quando ali se acredita que a Terra é o centro do universo e que tudo girava em torno dela. Como assim? Mas veja bem, mas ainda há o movimento. Isso quer dizer o quê? Que não é a Terra o centro do universo. Se começa a observar, por exemplo, a anatomia humana. Por que algumas coisas no nosso corpo, quando adoecem, elas não têm um processo de cura tão rápido? Então, toda essa parte do cientificismo, gente, ele começa a surgir a partir das observações que são feitas, certo? E essas observações é que vão trazer essas mudanças. E essas mudanças, elas chegam até os nossos dias. Um dos exemplos mais importantes e que mudou de vez a estrutura do nosso momento de mudanças científicas entre o século XIV e XVI é, sem dúvida, o heliocentrismo. Em que isso consiste? Como vocês já sabem, é quando ali Galileu vai observar que, na verdade, é o Sol que é o centro do universo e não a Terra. Isso através de observações, isso através do desenvolvimento da luneta. Então, se começa a observar que é, na verdade, um sistema solar e que a Terra gira em torno dela mesma e ela também gira em torno do Sol. Como vocês já viram em ciência, quando ela gira em torno dela mesma, o movimento de rotação é um dia que nós vivemos, certo? E quando ela gira em torno do Sol, ali os 365 dias dessa volta, é um ano que nós vivemos. Tá? Então, essas observações, elas começam a ser colocadas no papel. E esse momento, como vocês já viram na aula de ontem, né, ele não é tão delicado assim. Aliás, ele não é tão livre assim, perdão. Ele é um pouco delicado. Por quê? Vocês imaginam o impacto que foi quando Galileu joga isso aí? Pô, já tinha imprensa, lembra a tipografia? Eu imagino o pessoal ouvindo Galileu dizendo assim, não, gente, não é a Terra que é o centro do universo, não. É o Sol. Obviamente que vocês já sabem que ele foi perseguido por isso. Inclusive, as suas obras, algumas das suas obras, elas faziam parte do Index Librorum Prohibitorum, ou seja, eram livros proibidíssimos
para serem distribuídos, para serem trazidos as suas ideias para a população em geral, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo do heliocentrismo, e essa imagem, ela é meio que inspirada nas primeiras ideias, nos primeiros rascunhos ali de Galileu, olha aí. Aí eu tenho a Terra, né, como essa ideia central, e essa ideia aqui, que ele vai começar a observar que a Terra continuava se mexendo mesmo parado. Ou seja, esse panorama aqui vai modificar. Ou seja, são os planetas que vão rodar em torno do Sol. Ok? Essa revolução científica, do ponto de vista histórico, ela vai muito além. Ela vai trazer o patamar daquela coisa tão simples e óbvia a toda uma estrutura. Mas como ao contrário do que a gente pensa, poxa, perdão, a ciência é algo tão difícil? Não, gente. A ciência ela é muito prática. A ciência não é só a biologia ou aquela ciência do 7º ano que vocês vão estudar, não. A ciência é a geografia, a ciência é a medicina, ela é a biologia, a história é uma ciência. O que mais? Deixa eu pensar aqui. A língua portuguesa é uma ciência, porque a ciência ela precisa de objetos de estudo, sujeitos de estudo. No caso da história é o passado, no caso da física são os movimentos, as ações. E aí se começa a tornar isso numa visão muito mais prática. Claro que vai ser bem difícil chegarmos nesse patamar, né? Vamos lá, então. A revolução científica tornou o conhecimento mais estruturado e mais prático. Esse período marcou uma ruptura com as práticas ditas científicas da Idade Média. Fazem que a Igreja Católica ditava o conhecimento de acordo com os preceitos religiosos. Então, essa ideia do cientificismo, ele vai quebrar muitas barreiras. Ele vai romper muitas barreiras. Ele vai trazer aí muitas mudanças que vão fazer, historicamente, com que nós hoje possamos usufruir de muitos conhecimentos. Então, a palavra descobertas científicas, ela está inserida nesse contexto. Eu tenho aqui uma luneta, mas eu preciso observar mais longe, vou desenvolvê-la. Eu tenho aqui, digamos, a ideia de que o Sol é o centro do universo, mas será que é isso mesmo? Deixa eu ver, deixa eu estudar o planeta. Só que ir além disso esbarrava em muitas situações, principalmente a questão da religiosidade, certo? E esses efeitos? A senhora está falando muito nos efeitos da ciência na nossa vida. Vamos ver então um pouquinho sobre isso? Olha só, os efeitos da Revolução Científica foram incontáveis e mudaram significativamente a história da humanidade. Só aí já valia toda a aula. Entre os grandes nomes que deram suas contribuições para o avanço da ciência estão Isaac Newton, Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon, Nicolau Copérnico, Louis Pasteur, Francesco Redi. Esses aí, alguns vocês já ouviram na aula de hoje, né? Que é justamente o Galileu, que vai trazer essa transformação, o Isaac Newton, que vai nos mostrar aí a questão da gravidade, certo? Temos aí o Descartes, que ele vai estudar a anatomia humana. O que ele pensou? O que ele deve ter pensado? Nossa, existem tantas doenças, existem tantas pessoas sofrendo, existem tantas pessoas morrendo, por que nós não podemos estudar o corpo humano para observar o que tem dentro? Os órgãos vitais. Ah, professor, isso é simples, a gente pode conseguir ali a liberação, né, de uma pessoa que já faleceu, um cadáver, como nós chamamos, para fazer essa análise. Aí é que vem o perigo. Olha o nome da palavra, revolução. Para isso acontecer, ele teve que romper várias situações. E a principal dela, mais uma vez, estava barrada na religiosidade. Isso era considerado um pecado gravíssimo, gente. Gravíssimo você abrir ali, mas foi justamente o Renascimento que fez com que essas pessoas tivessem esse despertar. Nós precisamos começar a observar a natureza e precisamos fazer dela uma ciência. Então, as descobertas científicas, elas são fundamentais até mesmo para o nosso dia a dia. Enquanto nós estamos aqui, por exemplo, né, nesse momento muito importante que é levar as descobertas científicas até os alunos do 7º ano em inúmeros locais do nosso estado, existem os cientistas nos laboratórios, existem os geógrafos ali no campo, nas observações, existem os geólogos, os arqueólogos, está todo mundo produzindo ciência de alguma forma. Então, as descobertas, elas têm esse poder de transformação.
Associado a esse momento das descobertas científicas, imagina ali quando Galileu diz, realmente, o Sol é o centro do universo. Existem também expansão marítima e comercial europeia. Lembre-se que os europeus estavam ali no seu território, ali no seu espaço, mas em determinado momento, que vocês já sabem que isso vai acontecer, ele vai começar a sair para outros lugares. Obviamente que do ponto de vista dele, ele vai dizer que está descobrindo outros lugares. Mas os nossos alunos maravilhosos aqui, e o Artemison concorda comigo, já sabem que nada foi descoberto. Que já estava tudo no seu devido lugar, todos os seus grupos ali em desenvolvimento, tá bom? Mas vamos estudar o conceito de expansão comercial. Olha aí, aliás, expansão marítima e comercial. Durante a Baixa Idade Média, ou seja, lá no finalzinho da Idade Média, tá? Dos séculos X ao XV, as relações comerciais eram estabelecidas apenas entre o sudoeste da Ásia, o norte da África e a Europa, ficando assim um mercado limitado a essas regiões. Então se conhecia ali, tá, gente? A Ásia e o norte da África, que eram dali que se extraíam os produtos. Mas houve uma necessidade. Vocês lembram que eu trouxe algum tempo atrás para vocês uma imagem daquele oceano com aqueles monstros? Então, durante a Idade Média, essa foi a ideia que mais se expandiu, de que se você saísse no oceano, você encontraria monstros marinhos que destruiriam suas embarcações, que iriam destruir vocês. E ainda tinha quem acreditasse que a Terra aqui, ó, ela era plana, né? Pô, meu Deus, passou ali daquela mureta do oceano, vamos cair no abismo. Mas aí nós vamos ter grandes navegadores, como Vasco da Gama, Fernão de Magalhães principalmente, que ele vai mostrar e dizer, não, nada disso. É possível dar a volta em torno da Terra através dos oceanos, provando que realmente não há planície na questão do globo, mas que ele é ali uma esférica, né? O nosso planeta ele é esférico, como vocês já viram, ok? Vamos lá continuar a leitura? Aí já vimos, com as grandes navegações, a partir do século XV, com a circunnavegação da África feita pelos portugueses, a descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama, a descoberta da América por Colombo, são dois momentos muito importantes. Bem como, né, que esse ciclo vai se completar com a volta ao mundo de Fernão de Magalhães. Então eu trouxe para vocês aqui uma ideia de como seria isso. Então eu tenho ali, ó, esses pontos, tá, em verde e rosa, ali é a Europa, e essas expansões. Isso aqui eu trouxe um mapa, nessa visão ampla, mas vocês já sabem que toda essa expansão, ela vai surgir ali na Europa, tá? E daí ela vai começar a desenhar. Então, todos esses tracinhos que vocês estão vendo nesse mapa foram rotas marítimas que aconteceram ainda no século XVI. Então, aquele medo do que tinha no oceano, ele começa a ser rompido também com esse pensamento da Revolução Científica, com o pensamento do Renascimento. Então, esses três momentos históricos, eles estão interligados. Não dá para a gente dizer, primeiro foi um, segundo foi outro, não. Eles vão ali acontecer momentaneamente nessas mudanças de pensamento. Então, graças a esses homens aqui, que vão ali entre os séculos XV e XVI começar as expansões marítimas, nós temos a dimensão do que é a Terra. E tudo isso, gente, em propósitos. E um dos propósitos das grandes navegações eram justamente as especiarias. Inclusive, o professor Artemison falou nelas anteontem. Ele disse que as especiarias eram justamente aqueles elementos peculiares de cada região. Por exemplo, eu já falei para vocês que meu sonho é conhecer a Índia ali, né? Por quê? Porque eu queria muito naqueles mercados. Já viram aquelas cenas dos mercados indianos com aquele monte de tempero? Quem aí gosta de uma pimenta? Tacacá sem pimenta a gente não vai. Tem que ter pimenta, né? Aquele molhinho ali sagrado para dar aquela encorpada no sabor do tacacá. Então, as especiarias eram justamente aqueles elementos que a Europa aqui, ó, ali na frente, perdão, não tinha acesso. Então, eles começam a traçar essas rotas em busca desses elementos também. Então, não era só uma vontade de conhecer o além-mar, mas uma vontade de descobrir mesmo que existia. E é o que eu digo a vocês, qual é a sua gana? Qual é o seu desejo de conhecer? De ir além também, não é? Vamos ver o conceito de especiarias, então?
Na época das grandes navegações e descobrimentos marítimos, né, que vai ser entre o século XV e XVI, eram muito valorizados na Europa, pois não podiam ser cultivados no continente europeu por conta do clima. O surgimento e crescimento da burguesia também aumentou a demanda de produtos considerados de luxo na época, como, por exemplo, as especiarias. Então, tinha uma série de coisas aí envolvidas. Não era só um temperinho. Tinha também um tecido, principalmente a seda. Inclusive, uma das rotas mais importantes da expansão marítima é a Rota da Seda, andar chiquetérrimo. Nós aqui no Brasil, o que vocês acham que nós tínhamos de especiaria? Inúmeros elementos. E um dos mais interessantes nisso tudo é o pau-brasil, que dá nome ao nosso território. Por quê? Porque o pau-brasil ele era avermelhado, né? Eu sei que alguns de vocês já podem conhecer, e dessa madeira vermelha se tirava também um tingimento. E esse tingimento, essa tinta, ela tingia os tecidos. Então o vermelho na Europa também já foi moda. Então, como vocês podem ver, são necessidades bem cotidianas, mas que vão mudar o panorama da história. Certo? Bom, os pioneiros nesse processo de exploração marítima são os portugueses, por isso que eu dei o exemplo do nosso território. Porque, como vocês já sabem, o nosso território ele foi ocupado e tomado posse em nome da coroa portuguesa, a nível de Brasil. Por quê? Porque essa região onde nós ocupamos, que nós chamamos de Amazônia, antes de ser portuguesa, ela já foi espanhola. Mas isso aí, ó, eu vou deixar para contar para vocês em um outro momento, tá bom? Vamos falar então desse pioneirismo português? Olha só, Portugal foi o pioneiro na expansão marítima, ou seja, o primeiro, por ter alguns fatores políticos, sociais, econômicos, técnicos que possibilitaram a procura por novas rotas de comércio com os mercados orientais. Então, volta aqui para a professora rapidamente. Então, o objetivo era ir lá para o Oriente, lá para a Ásia, lá para a China. Eram lá, ali, né, na região das Índias, onde estava o diferencial. Imagina quando eles encontraram os tapetes, que já eram de origem persa naquela região, o colorido, os temperos, as frutas. Já citei também a seda. Imagina encontrar com a seda. Lá na Europa eles só usavam aqueles tecidos mais grossos e pesados, sem contar outros elementos. Então Portugal vai ser ali o carro-chefe na Europa. Eles começam a construção através da descoberta científica e do desenvolvimento tecnológico, porque vocês já sabem que desenvolvimento tecnológico não tem nada a ver com celular, não, e até mesmo isso aqui. Tecnologia é tudo aquilo que é desenvolvido para alguma utilidade. Então, lá na pré-história, quando você pegou lá os 2 gravetinhos para fazer o fogo, aquilo é tecnologia. E de ponta, minha gente, tá? Todo desenvolvimento ele é tecnológico, porque ele tem a função de contribuir com algo, tá? Então, olha aí, além disso, outro fator muito importante para Portugal. Sua posição geográfica privilegiada no continente europeu facilitava o acesso ao Oceano Atlântico. Então, não era o acaso. O oceanão estava lá de frente para Portugal. Um espaço marítimo desconhecido pela maioria dos demais povos europeus. Então, Portugal pegou e disse, olha, de frente para o mar. Olha aqui a gente, de frente para o mar. Temos aqui algumas pessoas específicas que desenvolvem mapas. Temos Vasco da Gama, que já deu umas belas viagens aí, já tem umas orientações. Temos um mapa aqui, dá para chegar aqui na Ásia. Vamos bolar? Vamos. Gente, todos esses mapas que nós trazemos para vocês hoje, antes deles existirem, não foi satélite. As pessoas realmente saíram. Vocês imaginem sair da Europa a cavalo e desbravar ali a Ásia. Vocês imaginem lá no século XVI, não tinha GPS, não tinha nada. Você usar a bússola e o vento para chegar em algum porto, até aquele momento desconhecido. Então esses homens, eles começam esse processo de desbravar, tá? A grandiosidade, olha o que diz aí o nosso texto, da expansão marítima portuguesa, resultou inclusive na produção de um dos maiores poemas épicos da Idade Moderna. Opa! Chegamos na Idade Moderna! Os Lusíadas, escrito por Luís Vaz de Camões, para retratar a saga de Vasco da Gama, até chegar à cidade indiana de Calicut, no ano de 1498. Então, Vasco da Gama, não quero discussões, tá?
por outros assuntos futebolísticos. Nós estamos falando de Vasco da Gama, o navegador português, que é um dos maiores navegadores que nós temos notícia, porque ele vai ali, né, cruzar, contornar a África e chegar ali até Calicut, ainda no século XV. Vocês imaginam que ele sai dali da Europa, de Portugal, em busca desse oceanão grandão, cheio de ideias na cabeça daqueles monstros marítimos, mas o objetivo dele era descobrir uma rota que pudesse levá-lo às especiarias. Tudo isso casado, né, com esse momento da Revolução Científica, por quê? Porque eu vou ter embarcação, eu vou ter a luneta, eu vou ter a observação do Sol, certo? E esse momento é chamado, sim, de expansão marítima, porque eles começam a procurar novos caminhos para isso. Essa obra, Os Lusíadas, ela é considerada uma das obras literárias mais importantes que nós temos notícia. E eu convidei o professor Yuri, nosso professor de ensino religioso, para que ele trouxesse um trechinho para vocês. E eu gostaria que vocês fechassem os olhinhos, ou não, mas focassem nas palavras, como elas foram colocadas aí nesse trecho da poesia. Vamos lá? As embarcações eram na maneira muito velozes, estreitas e compridas. As velas com que vêm eram de esteira, de ruas folhas de palma bem tecidas. A gente da cor era verdadeira, que Faeton, nas terras acendidas, ao mundo deu, de ousado e não prudente, o Pado sabe e Lampetusa o sente. Viram aí? Um português, coisa considerada um português arcaico. Foi com essa língua portuguesa que os primeiros portugueses aportaram em território brasileiro. E aí vocês vão lembrar daquele choque. Imagina essa língua encontrando-se com inúmeras outras línguas daqui do nosso território. Então, Os Lusíadas, ele marca esse momento também do Renascimento. Ele é considerado uma grande obra na literatura, porque ele vai mostrar em detalhes, em poesia, essa ideia da descoberta, essa ideia do deixar de ter medo e ir além do território, certo? Então lembre-se sempre disso. Eu tenho uma revolução científica que vai acontecer através de necessidades diárias, de observações diárias, e ela vai transformar todo o meu processo de reflexão. E ela surge aonde? Ali no Renascimento Cultural. E uma das consequências desse momento é justamente a expansão marítima comercial. E nós temos outros países envolvidos nisso, certo? Porém, o nosso pioneiro é quem? Portugal. E é importante que vocês compreendam isso, porque o Portugal é o país que vai determinar todo o processo histórico do território, que hoje nós chamamos de Brasil, nosso país, unidade federativa, mas que antes disso, enquanto ali o mundo vivia as descobertas marítimas, o cientificismo já era ocupado por inúmeras etnias. Então a gente sempre volta nisso para vocês compreenderem que existe uma história ali e existe uma história aqui, e elas em determinados momentos vão se encontrar, como vocês já podem imaginar. E daqui a pouco a gente volta com o professor Artemson. A sua aula continua no próximo vídeo.